Povo Maranata, parece que Deus quer nos trazer à memória sobre um momento crítico de não se esquecermos de Deus, de seus sonhos, de seus projetos, de seus mandamentos, de sua salvação proposta a nós para ser levada adiante aos homens. E nessa terceira instrução, trago algo de Deus. Em Gênesis capítulo 40, verso 14, vai dizer: porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair dessa casa. José, você lembra disso? Mas o homem se esqueceu de José. Em Lucas 23, verso 42, vai dizer: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Lembra disso? Dimas, o ladrão da cruz, pedindo que Jesus se lembre dele, quando entrares no reino dele. Uma coisa é José pedir ao copeiro, ao homem, que se lembre dele e use de compaixão. Uma coisa é você querer que o homem se lembre de você e use de compaixão contigo. Outra coisa é você pedir a Jesus que lembre-te de você. Dimas era um ladrão, mas diz a história que Dimas foi aquele ladrão, chefe de 7 salteadores, numa caverna, foragido dos soldados romanos, numa estrada que ligava Jerusalém ao Egito. Quando de repente vem entrar dentro da sua caverna José, Maria e Jesus menino, 2 anos de idade, fugindo para o Egito, porque Herodes estava matando todas as crianças em Belém e matou 22 crianças. Dimas é aquele ladrão que viu um dos salteadores, Gestas, falar: que legal, não precisamos arriscar nossa pele essa noite diante dos romanos para comer ou beber a comida, e a bebida veio até a nós. Passe isso para cá. Dimas é aquele que chegou e disse: ops, quer comer e quer beber? Vai arriscar sua pele sim na estrada. Sempre aprendi da minha mãe que com criança e com mulher não se faz covardia. Quem são vocês? Dirigiu a palavra a José e a Maria. Então José, tomando a palavra, disse: eu sou José, da tribo de Davi. Essa é Maria, da tribo de Davi. E esse é o vosso Messias, o prometido de Israel, o ungido. Então, Dimas temeu, conheceu, tremeu e obedeceu ao seu consciente e disse: agora mais do que nunca estarão guardados por nós aqui nessa caverna. Saiam todos, durmam na outra caverna, protegemos eles aqui e pela manhã bem cedinho levaremos vocês em segurança para o Egito, porque tem outros salteadores e nós o protegeremos deles. E assim Dimas fez. Levou, guiou Maria, José, Jesus, menino, ao Egito, em segurança, livrando-os da mão dos salteadores malévolos que havia aos montes naquelas terras. Passado 30 anos, Jesus na cruz, quem encontra?
Dimas e Gestas. E Dimas diz: Gestas, não zombe deste. Esse é o nosso Messias. Esse homem não tem pecado. É o Senhor. Tem um reino. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em outras palavras, lembra-te do que no período da graça fiz em guiá-lo para o Egito em segurança, para a salvação tua, da tua mãe, do teu pai e dos futuros filhos de Deus que haveriam de fazer parte do teu reino. Lembra-te de mim ao entrar no teu reino. Lembra do que eu fiz? No curto momento de graça que achei em fazer algo pelo teu reino. Ao dirigir essa palavra a Jesus, Jesus disse: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E Dimas teve a certeza que na sua morte na cruz, ele entraria no seio de Abraão e aguardaria o momento de ser glorificado o seu corpo, ressuscitado o seu corpo e partir para as nuvens, juntamente conosco, que iremos logo em seguida, no arrebatamento, e juntos entrarmos no reino de Deus, que está no céu. Note duas situações completamente opostas. A do José, que dirigiu uma petição ao homem, e a de Dimas, que dirigiu uma petição a Jesus. Do lado de José, preso em um calabouço, frio e sujo, e que acaba de interpretar dois sonhos, onde um perdeu a cabeça e o outro voltou à sua antiga função. E do outro lado, vemos um homem, Dimas, que cometeu inúmeros crimes e julgado foi condenado à morte de cruz. José e Dimas fazem um pedido. A diferença é que um faz ao homem e o outro faz a Jesus. O interessante, nos dois casos, é que no primeiro, o homem foi esquecido para que sua vitória se tornasse maior. No segundo caso, a vitória foi instantânea, porque a quem aquele criminoso pedia lembrança era para o único homem que nunca cometeu crime algum. Pecado de nenhuma espécie, e era possuidor do poder, e poder para salvar. Jesus Cristo. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Está em Gênesis capítulo 40, verso 23. Mas Jesus se lembrou de imediato de Dimas e disse: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quanto ao copeiro, foi assim que o copeiro retribuiu a José. Em vez de ouvir os rogos de José, ele se esqueceu completamente daquele que, por interpretação, o salvou a vida. Mas ele saiu da prisão e, de tão contente, se esqueceu de José completamente por 2 longos anos. O homem é falho. Pode se esquecer de mim, de você, facilmente. O bem que eu faço, praticamente ninguém se lembra. De 2017 a 2019, nesses 2 longos anos, o bem que eu faço, o bem que fiz, a maioria se esqueceu. Quantos se viraram as costas para mim? Quantos me apunhalaram pelas costas? Quantos se voltaram contra mim? Mas ainda bem que eu dirijo a minha palavra
para o homem, que pode até me esquecer. Mas eu também dirijo a minha palavra para Jesus Cristo, que de pronto me socorre, que de pronto me responde. Na cruz, vemos 3 homens, 2 criminosos e Jesus Cristo, que não tinha pecado algum. Estava ali cravado injustamente, apenas para nos salvar. E como eu já falei, Gestas, um dos malfeitores que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: se tu é o Cristo, salva-te a ti. Salva-te a ti mesmo. E a nós. Ele lembrava que Maria e José tinham dito que Jesus era o Cristo, era o ungido, era o Messias, tinha um reino. Mas ele se lembrava dessa pregação, dessa mensagem de José e Maria. Mas zombava. Não cria. Só porque se encontrou com ele em adversidade, em cruz. Pelo fato de estarem junto a Jesus na cruz, crucificado, o zombador zombou. Que isso sirva de lição para nós hoje. Se você está crucificado com Cristo e sente os flagelos nas costas, sente uma profunda dor de cabeça pela circunstância adversa da vida, sente uma cruz pesada, teus pés e mãos perfurados te impedindo de fazer coisas, realizar projetos, sonhos. Se você se sente como Jesus, não faça como os zombadores, que blasfemam o tempo todo. Se Deus fosse na minha vida, se Deus existisse, nada disso estaria acontecendo comigo. Não seja como os zombadores, não seja como Gestas, seja como Dimas, que viu-se crucificado com Cristo, mas com a fé inabalável de que ele tem um reino e que ele está crucificado ao nosso lado, conosco, pois somos parte dele, corpo dele, e entraremos com ele no seu reino. Dimas estava crucificado com Cristo, os mesmos flagelos nas costas, a mesma cruz pesada, a mesma perfuração, a mesma morte. Mas sabia que estava diante daquele que é autor da vida, que tem um reino eterno. E com amor e carinho, lhe dirigiu a palavra, dizendo: estou crucificado contigo, mas lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Lembra do pouco que fiz em estado de graça por ti, por José, por Maria e pelas multidões. E a resposta foi maravilhosa. Te digo hoje, estarás comigo no paraíso. É profundo esta mensagem, esta instrução. Se mantenha crucificado com Cristo, não como um zombador. Onde está a promessa da sua vinda? Todo ano é a mesma coisa. Mas sim como um de quem pode dizer: Pai, Jesus, lembra-te de mim, no meu estado de graça, o que eu fiz pelo teu reino, para que tu possa me dizer: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ricardo Luiz. Povo Maranata. Uma outra experiência que eu tive nessa madrugada
me deixou bem claro que nessa última hora, Deus quer que nós venhamos ser lembrados por Ele. E que nós venhamos fazer por onde? Ser lembrado dele. Ou seja, devemos nos lembrar de tudo o que ele quer que nós sejamos, ao ponto dele se lembrar que nós estamos fazendo tudo aquilo que ele quer que nós façamos. Lembre-se do que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes de qualquer coisa que você intenta fazer nesse mundo, cresça na graça e no conhecimento de Deus. A Ele seja dada a glória, a honra, assim agora como no dia da eternidade. Tudo que façais, façais para a honra de Deus, para a glória de Deus, para a alegria de Deus, para a satisfação de Deus, para os propósitos de Deus, para os desígnios de Deus, para os mandamentos de Deus serem cumpridos nas vossas vidas, ao ponto dele estar se lembrando de você a cada instante, a cada momento. Lembre-se, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. O dia da eternidade está chegando, por meio do arrebatamento da igreja. Lembra-se de que Paulo falou em Filemão, capítulo 1, verso 4? Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Gente, de quem vocês têm se lembrado todos os dias e dado graças a Deus todos os dias, quando ouve falar que essas pessoas têm vivido uma vida de oração, de jejum, de madrugação, de consolação, de santificação, de discipulado. Os domésticos da fé, que estão o tempo todo adorando, louvando, meditando, pregando. Essas pessoas estão sendo lembradas por Deus e lembradas por vocês. Portanto, se elas estão sendo lembradas por Deus e estão sendo lembradas por vocês, dê graças a Deus. Lembrando-se de Deus e dessas pessoas de Deus que estão orando continuamente por vocês. E vocês devem retribuir orando por elas também. Eu, Ricardo Luiz, Deus sabe, eu oro todos os dias para as vossas salvações e dos seus familiares, juntamente com a minha salvação e dos meus familiares. Eu oro pela salvação das igrejas de Deus e do povo de Israel de Deus. Faço isso como doméstico da fé. Há um ditado popular que diz assim, os menores frascos contêm os melhores perfumes. Na Bíblia Sagrada, há uma carta pequenina, com apenas 25 versículos, estrategicamente colocada como a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, que é a carta de Filemão. Uma carta recheada de ensinamentos. E dentro desta preciosa carta, separei um texto para citar 2 lições que precisamos aprender. Então, medite comigo. A primeira lição encontra-se no verso 4. Lembrando-me de você.
lembrando-me de você. Gente, como é bom saber que tem alguém que lembra de nós. Mas não basta apenas lembrar de nós. Tem que ser boas lembranças. O versículo 5 vai nos informar que Paulo lembrava de Filemão pela sua fé no Senhor e do seu amor para todos os santos. Filemão tinha uma fé inabalável e tinha um amor incrível com todos os santos, com todos os crentes, inclusive com todos os seus escravos. Muitos têm fé no Senhor, mas não têm amor para com seu irmão. De que adianta dizer que ama a Deus, que não vê, se não ama seu irmão, que vê? Filemão era uma pessoa que tinha uma fé incrível, mas literalmente amava todos os santos. Vivia orando por eles todos os dias. Não esquecia sequer um nome, nem dos seus escravos. E ele foi provado no seu amor, quando um dos seus escravos, Onésimo, o roubou, fugiu, o desertou, o desonrou, foi embora. E anos mais tarde, quis o Senhor que ele se deparasse com o apóstolo Paulo. E ouvindo a sua mensagem poderosa, se converteu. E Paulo, então, lhe disse: vou enviar uma carta para Filemão, pois conheço a sua fé e o seu amor. E ele vai te receber de volta, vai te tratar com amor, com carinho. E você vai ser servo de Deus. Onésimo convertido, volta com aquela carta. Filemão, ao ler, de pronto o recebe, sem nenhuma punição, sem nenhum castigo. E Onésimo se tornou um cristão tão poderoso, orando, jejuando, madrugando, também amando os santos, também sendo devoto em orar pelos escravos e pelos que já estavam livres. Fez uma obra tão maravilhosa, tão poderosa, que Filemão deu a carta de alforria a ele. E ele foi para Roma. E lá se tornou bispo em Roma. E ganhou muitos romanos para Jesus. Graças ao amor de Filemão. Sabe, em João, em sua primeira carta, lá em 1 João, capítulo 4, verso 20, não tem sentido dizer que ama a Deus, mas o sentimento que nutre para com o irmão seja condicional, ou que haja algum interesse, ou que seja parcial. Filemão não passou a olhar mais para Onésimo como alguma coisa condicional. Eu sou seu patrão, você é meu empregado, você é meu escravo. Eu sou crente, tu é crente, mas eu tenho interesse que você se mantenha meu escravo. Cada um no seu lugar. Eu tenho amor por você, mas de forma parcial. Há uma condição, há um interesse. Não. Em João deixa bem claro que não pode haver amor se houver algo condicional. Se houver algum interesse. Se houver alguma parcialidade. Essa é a primeira lição. Devemos nos amar mutuamente, incondicionalmente, orando um pelos outros, de forma real, palpável, tangível, por igual. Eu não posso ter maior estima
pelo crente rico do que teria ou deveria ter pelo crente mendigo. Eu tenho que amar os dois por igual, independente da sua classe social. Em segundo lugar, a segunda lição que podemos citar nesse texto é que Filemão não fazia acepção de pessoas. E Jesus trata deste assunto na carta a Tiago, quando diz que não devemos ter fé no Senhor em acepção de pessoas. Está em Tiago, capítulo 2, verso 1. Perceba no texto a palavra todos. Paulo está dizendo que Filemão amava todos os santos, não alguns, nem somente aqueles que eram agradáveis, aqueles que são gentis, ou os que estão prontos a nos ajudar. Todo e qualquer grupo de pessoas terão diversas personalidades. Terá o crítico, terá o falador, terá o tímido, terá o zangado, terá o cara legal. Mas mesmo assim, o texto diz que Filemão amava a todos, os santos, sem acepção de pessoas. Fé no Senhor e amor ao próximo, como mostra o texto, é uma dupla inseparável. Elas andam de mão dadas. Fé em Deus e amor ao irmão nada mais é do que o maior de todos os mandamentos. Diz Jesus Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Este é um mandamento, não uma sugestão dada por Deus. Meu amado irmão, ame a Deus e também o próximo, sem fazer acepção. E assim será lembrado por aquele que inspirou essas palavras. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que nós façamos por onde? Nessa reta final, segundo a sua instrução, ser lembrado por Deus como um de quem faz de tudo para demonstrar seu amor por Ele, o Senhor, acima de todas as coisas, acima de bens materiais, acima das suas posses conjugais, acima da sua filiação, acima de seus pais, acima de qualquer conquista terrena, de qualquer posse terrena, de qualquer desejo terreno. E ame ao próximo como a si mesmo. Você se ama? Faz de tudo para se agradar? Ame o próximo. Faça de tudo para ser lembrado por ele como um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus, um profeta de Deus, um sacerdote de Deus, um amigo de Deus, uma noiva de Cristo, honrada, consagrada, purificada, santificada e lembrada por Deus, pelo seu amor, por Deus e pelo próximo. Quem vos fala? Ricardo Luiz. Povo Maranata, depois que Deus me visitou em sonho e me esclareceu o motivo pela qual me deu o 20º sonho, sendo eu arrebatado, sentindo a sensação prazerosa de como é ser sugado, puxado, arrancado com mãos fortes dessa terra, para as nuvens, para o céu, para a glória. Eu vi o céu se abrindo. Foi algo maravilhoso. Mas depois disso, ele me deu um outro sonho. E eu via do alto, um mar, uma praia, uma multidão. E essa multidão estava sentada na areia, mesas e cadeiras, os seus copinhos de cerveja, celulares, bolsa, as criançadas brincando na areia, fazendo um castelinho de areia. De repente veio uma grande onda forte,
forte. Essas que bate repentinamente e invadiu a areia dentro. E, de repente, a água, quando retrocede, vem sugando as pessoas, vem sugando as crianças. Mas o povo estava tão preso ao materialismo que, em vez de dar as mãos às crianças que estavam sendo sugadas, aos idosos que estavam sendo sugados, às pessoas que estavam sendo sugadas pelo mar e iriam morrer afogadas, elas se preocuparam em, primeiro, colocar a mão nos seus celulares, nas suas bolsas, nas suas carteiras com dinheiro. Gente, surreal. Se preocuparam mais em salvar o que era de bem material, celular, carteira, bolsa, roupas, sapatos, chinelo, enquanto as crianças, os velhos e as pessoas estavam sendo sugadas. Eu pude perceber claramente que se elas não se importassem com as coisas materiais, com os celulares, com a roupa, com a bolsa, com o chinelo, teve um até que se preocupou com o copo de cerveja. Um copo de cerveja, para que não caísse no chão. Se elas tivessem deixado isso para lá e dado a mão às crianças, aos idosos, as pessoas, essas crianças, esses idosos, essas pessoas não teriam sido sugadas pelas ondas que estavam retrocedendo e mortas afogadas. Morreram afogadas por um segundo que os homens priorizaram seus celulares, suas carteiras, seus copos de cerveja, suas bolsas, seus chinelos, suas roupas. Eles não queriam que isso fosse sugado. Preferiu deixar as crianças, os idosos, as pessoas serem sugadas, serem levadas, do que seus bens materiais. Eu acordei chocado com aquilo. E Deus me deixou bem claro que é assim que está o ser humano. Se preocupa mais em como salvar seus bens, sua vida de zona de conforto. Se preocupa mais na manutenção da sua vida de zona de conforto. Com casa, com carro, com negócios, com dinheiro, com fama, com poder, com honra, com status, do que salvar a vida humana. Crianças, idosos, homens, mulheres, salvar. Eles preferem mais a manutenção do seu bem material, da sua zona de conforto, do que a manutenção das vidas das pessoas para viverem eternamente com Deus. Foi muito forte. Terrível. Terrível. Povo Maranata, bom dia. Tenho muita instrução de Deus hoje, mas eu quero, nesse áudio, falar sobre a experiência que eu tive de madrugada e que eu postei escrito para vocês. Eu achei maravilhoso demais, pois Deus me visitara e me lembrara que na sexta-feira, na oração da tarde, eu havia pedido a Deus, comunicado a Deus, que estava com saudade de ter um sonho sendo arrebatado. Eu já havia tido 19 vezes e queria ter mais um. Já havia tempo que eu não sonhava sendo arrebatado, aquela sensação gostosa de sendo arrebatado, subir. E tinha comunicado a Deus. Mas como eu tinha feito orações grandes para com outras pessoas, né, orando pelos maranatas, pelos seus familiares, orando pelos meus familiares também, enfim, oração comum, né? Eu acabei esquecendo que eu havia pedido isso a Deus. Caiu um esquecimento. E quando sábado à noite eu tive o sonho do arrebatamento, eu fiz um link achando que era por causa das festas de trombetas. Só pode ser por causa das festas de trombetas. É o dia das festas de trombeta. E ficou isso na minha cabeça o tempo todo. Até que essa noite Deus me visitou, 2 horas da madrugada, e de forma íntima me deixou bem claro
que o sonho que eu tive sendo arrebatado, o 20º sonho, que eu tive, não foi em função das festas de trombetas, embora coincidisse com o período das festas de trombetas, mas não foi em função disso. Foi em função de eu ter pedido na oração da tarde de sexta-feira ter mais um sonho com arrebatamento, porque eu estava saudosista disso, e ele ouviu a minha oração e me deu o sonho. E eu acordei maravilhado, falei, meu Deus, que visitação linda em sonho, que coisa íntima, que coisa preciosa, e postei para vocês. Bom, então eu não descarto Jesus nos arrebatar na festa de trombetas, hoje, amanhã, depois da manhã, ou durante os 10 dias, que me parece que tem um período também de 10 dias. Eu não sei, eu não entendo direito, nunca consegui compreender direito essa questão de trombetas, nunca. Um diz que é 3 dias, outro diz que é 10, e é 3 e é 10, e tem 3 específico e 10 específico, mas não importa, não importa. O que importa é que Deus me revelou que o sonho que eu tive foi em função da oração que fiz, e não em função de coincidir com a festa de trombetas de agora, embora ele possa nos arrebatar, por causa do sonho que eu tive, que o arrebatamento seria em trombetas e Páscoa. Ou seja, se a gente pegar aí primavera judaica, primavera brasileira, outono judaico, outono brasileiro, realmente o arrebatamento teria que se dar entre setembro, 21 de setembro, até 21 de dezembro, ou no período da Páscoa, 21 de março até junho, 21 de junho de 2020. Mas como tem a data limite, que acho que é abril, 21 de abril, Então, nesse período de 21 de março a 20 de abril, seria outono aqui, primavera judaica lá. Então, eu estou tranquilo. Seja o que Deus quiser. O que importa é que a gente adore. Adore, o louve, o adore, o pregue, o anuncie, aprenda com ele, se instrua dele. Eu torço muito que seja agora, de hoje, dia 29, até o dia 1º de outubro. Se não for, torço que seja até o dia 10 de outubro. Se não for, que seja qualquer dia de outubro. Se não for, que seja qualquer dia até o fim de novembro, 21 de novembro. Se não for, que venha 21 de março até 21 de abril. Tomara que seja agora. Ricardo Luiz. Já lhe passo os vários áudios de instruções que eu recebi posterior a essa informação que Deus me deu. Fiquem com Deus.